Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ouvir a história da Onitorrinca. Sim, nossa querida amiga Onitorrinca, quem de nós nunca se sentiu como ela, né? Com essa sensação de que a vida passou e eu não fiz nada daquilo que eu queria. Ai, 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 quem nunca teve essa sensação, né? Então, meus queridos, vou contar um pouquinho para vocês a história da Onitorrinca, nossa amiga imaginária que na verdade existe, mas que a gente troca os nomes, né? Então, Onitorrinca sempre teve uma personalidade bem despojada, desde criança, adolescente. Ela gostava muito de ser ela mesma, ela gostava muito da vida. Só que algumas coisas foram acontecendo, ela foi percebendo como que o mundo funcionava e a vida dela passou por uns apertos. E aí, conforme esses apertos iam acontecendo, algo na casca da ornitorrinca ia se quebrando. É como se ela fosse um cristal lindo, só que ela ia se lascando a cada experiência da vida dela. E ela tentava brigar algumas vezes, ela tentava lutar por aquilo que ela acreditava, mas ela acabava perdendo as forças, ela acabava não se sentindo capaz, e aí ela olhava para o outro, começava a se comparar, achava que o outro tinha muito mais sorte do que ela, ou às vezes muito mais oportunidades do que ela teve. E aí ela foi meio que nadando junto com a correnteza, foi indo para o caminho que parecia mais fácil, mas não porque ela era preguiçosa, é porque ela tinha cansado mesmo de brigar. Ela até queria reorganizar as próprias forças, mas ela não sabia direito como fazer isso. E aí, Ornitorrinca foi fazendo a vida conforme ia sendo mais fácil, escolheu uma faculdade, mas aí ela não passou. E aí ela, vou fazer essa mesmo, né, o que tem para hoje. E aí ela conheceu vários amores, amores que eram muito difíceis, paixões maravilhosas, mas que eram improváveis de dar certo. E aí ela ficou com aquele do bairro dela mesmo, que era o que tinha para hoje, era o que estava mais certo. Afinal de contas, ele cuidava bem dela, era carinhoso, era fofo. E aí ela foi ficando. Ornitorrinca tinha várias e várias imaginações, fantasias para a vida profissional, para viagens, para um monte de coisa. Só que aí apareceram os filhos. Ela nem queria ter filhos, mas os pais dela falavam que, né, poxa, Ornitorrinca, você já casou, já tá aí com trabalho mais ou menos, já tá bom, né? Vamos ter filho. Ela não queria, mas Ornitorrinca foi lá, cedendo, afinal de contas, né? Poxa, é melhor ter filho um pouco mais jovem mesmo, vamos aproveitar a vida, né? E aí os filhos foram nascendo, foram crescendo, tomando o tempo da ornitorrinca. O casamento era ok, estava tudo bem, não tinha nenhum grave problema, mas não tinha vida na vida da ornitorrinca. Ela queria viver, ela tinha vários planos, mas ela vivia pensando: ah, mas é besteira da minha cabeça, todo mundo leva essa vida normalzinha mesmo, quem sou eu na fila do pão para querer uma coisa tão diferente? E os dias foram passando, os anos, as décadas, e Ornitorrinca viu os filhos saindo de casa, indo estudar, conhecendo o mundo. O marido dela, bonzinho, continuava bonzinho, ia para o trabalho, voltava para casa, e tudo que ela pedia, ele ia lá e fazia, mas ela queria paixão, e ela queria atitude, ela queria várias coisas. E nada acontecia muito bem do jeito que ela queria. E ela se sentia muito culpada ao mesmo tempo, porque estava tudo bom, mas ao mesmo tempo não estava tudo bom. E nem ela se entendia. Ela só sabia que não era aquilo que ela queria para a vida dela. E aí, um belo dia, ela resolveu pedir o divórcio para o marido. Todo mundo achou que ela estava louca, mas ela começou a se conhecer melhor. Ela começou a tentar buscar dentro de si a força, a luz que tanto brilhava. E ela era grata pelos filhos, ela amava os filhos mais do que tudo. Ela era grata pelo trabalho, afinal era um trabalho que ajudava ela a pagar as contas todo mês. Ela era grata por isso. Ela era muito grata por esse marido, porque, poxa vida, era uma pessoa incrível. Só que ela estava sendo injusta com ela e com ele também, porque ela não estava sendo verdadeira. E aí, depois de ficar insustentável toda essa situação, até que a mente dela, né, estava deixando ela maluca de tantos questionamentos, ela resolveu tomar essa atitude. Os filhos já estavam fora de casa ou estavam perto de sair. E aí ela falou para o marido que ela queria o divórcio. O marido não entendeu nada, entrou numa profunda depressão.
Os pais dela acharam que ela tinha ficado louca de verdade, queriam internar, coitada. E aí, o que que ela fez? Pediu demissão do trabalho, porque já que é para chutar o pau da barraca, vamos fazer isso tudo de uma vez só. E Ornitorrinca, com muita culpa, com muito medo, ela resolveu dar esse passo. E o medo, ele era, sim, muito grande. Só que a dor de viver uma vida sem sentido estava ficando maior do que o medo. Por isso que ela deu esse passo. E Ornitorrinca resolveu se bancar. Ela resolveu cuidar de si, resolveu fazer o que era preciso. Ela tinha guardado um dinheirinho para poder viver por um tempo sem esse trabalho. E enquanto isso, ela foi estudando sobre empreendedorismo. Ela foi descobrindo e colocando para fora as paixões que realmente vibravam com o coração dela. Ela deu vários tropeços, com certeza absoluta. Mas ela bancou, ela se bancou, ela acreditou que seria possível e ela foi ajudando todas as pessoas que estavam em volta dela de acordo com a luz, né? O próprio marido percebeu o quanto ela estava cheia de vida e logo em seguida encontrou uma nova pessoa que vibrava na mesma energia dele. Hoje eles são muito amigos, mas ele entende, hoje ele é grato e ele percebeu o quanto foi, né, vitorioso toda essa questão do divórcio. Os filhos, né, da Ornitorrinca hoje são muito gratos também porque eles viveram com uma mãe muito amorosa, mas que eles viam no olhar dessa mãe que ela não era realizada. E hoje eles estão em paz porque a mãe parou de reclamar, a mãe parou de ser amarga, ela enfim está vivendo a vida dela. Os pais do Ornitorrinca, hoje eles apoiam. No começo não apoiaram não deram força para ela, ao contrário, foram um belo obstáculo na caminhada do Ornitorrinca. Mas hoje, vendo o sucesso dela, daí sim eles conseguiram dar esse passinho, esse voto de confiança final, né? Não era para menos. E Ornitorrinca continua vivendo desafios. Ela continua com muito medo. Às vezes ela até se questiona se foi o melhor que ela fez, né? Na hora dos apertos, ela para e pensa: nossa, olha a loucura que eu fiz, será que eu fiz certo? Mas pouco depois ela já se alivia e fala: foi o melhor que eu fiz. Lembrando, o medo era grande e o medo continua, ele continua para sempre. Só que a dor de viver uma vida morna, sem graça, longe dos propósitos que a nossa alma nos mostra através da intuição e dos sentimentos, das nossas emoções, realmente essa dor era maior do que o medo. Então, Ornitorrinca é muito grata, mesmo nos obstáculos, mesmo nos momentos difíceis, ela entende que o passo que ela deu foi muito importante. E às vezes ela se pergunta: será que foi tarde demais? E aí eu te pergunto: você se viu em algum momento parecido, com alguma característica parecida aí com a Ornitorrinca? Eu já me vi várias vezes bem parecido com ela em muitas questões da minha vida e isso é uma verdade, né, meus queridos? O medo, ele é grande, ele é constante, mas ele é pequeno quando a gente percebe que a gente está criando, construindo e reconstruindo a própria infelicidade, a insatisfação de viver uma vida morna para se encaixar, ou uma vida morna porque a gente não tem coragem de arriscar. A vida é um arriscar. A partir do momento que a gente abre os olhos, a gente já está arriscando. A partir do momento que a gente estava lá dentro da barriguinha da mamãe, a gente já corria riscos. Então, correr riscos a gente já está correndo. Você vai deixar de se bancar por conta disso? Vamos reparar em algumas atitudes importantes que a Ornitorrinca teve. Então, ela estava com todas essas questões, mas mesmo assim ela agiu a favor dela. Ela se bancou, mesmo que ninguém estivesse a compreendendo. Ela fez isso por ela mesma, por isso que deu certo. Outra questão: agradecer a consciência do presente. A gente não pode ficar se questionando: mas será que eu demorei muito? Será que agora é tarde demais? Nunca é tarde demais. Se você está vivo e se essa ideia está latente em você, essa é a hora. Você não ia conseguir pensar nisso antes, porque você não tinha bagagem para criar essa conclusão. Então, hoje que a conclusão chegou ao ponto principal, pelo amor de Deus, haja a seu favor. Troque a lamentação e o medo pela atitude.
Como a gente sabe, o medo ele sempre vai existir, o medo é um alerta que nos protege, só que aí a gente escolhe se a gente se paralisa ou se a gente usa o alerta a nosso favor. O medo, ele fala para você, presta atenção, faz as coisas com consciência, é só isso, ele é amigo da gente. Se a gente bota a culpa no pobrezinho do medo, coitado, tá lá ajudando, e a gente ainda caceta, dando culpa para ele, aí a gente vai deixar de viver a própria vida, e a culpa não é do medo, a culpa é sua, por ter, poxa vida, não ter se bancado e dado força para uma coisa negativa que não faz parte de você. Então essas escolhas, elas não são fáceis, mas elas valem a pena. Então, que tal trocar a lamentação, o medo, a descrença, essa necessidade que a gente tem de controlar tudo? Se entrega, aceita, se joga, cria uma lista de verdade, pega um papel, pega uma caneta e escreve, anota tudo que você quer que se transforme na sua vida. E para cada um desses aspectos, faz uma outra listinha. Sei lá, para mudar minha vida amorosa, o que eu preciso fazer? Imagina, solta a fantasia e vai lá pensando nos próximos passos. Ou para a vida profissional, para a sua vida de qualquer coisa que você queira mudar. Anota os passos que você acha que são importantes. E lembra, nenhum projeto começa igual do começo ao fim. Então esse é o primeiro passo. Conforme as coisas forem andando, a gente vai ajustando. É normal, qualquer projeto, qualquer coisa na vida que esteja vivo tem movimento e precisa de ajustes, né? Para o nosso próprio bem, para que as coisas se adaptem para o melhor que elas podem ser. Então, dá o primeiro passo e vai consertando, vai ajustando aí conforme o caminho for aparecendo. E acho que é isso basicamente que eu tinha para trazer para vocês da história da ornitorrinca. Vamos lá e me conta da sua história. Fez sentido isso para você? Você já vivenciou algo parecido? Você conhece alguma ornitorrinca aí que te inspira? Ou você está aí prestes a dar esse passo milagroso que salva a sua vida? Um amigo seu está precisando aí dessa orientação? Compartilha esse vídeo com essa pessoa, dá um joinha se você se identificou com algo aí e me conta da sua história aqui nos comentários, ou caso você não queira se apresentar aqui para todo mundo, fica à vontade. Primeiro que a família Hoje Eu Me Sinto não julga, né? Sou eu quem aprova os comentários, então aqui não tem gente para te magoar, não tem gente para te criticar, a família inteira Hoje Eu Me Sinto é o próprio amor incondicional, é só vocês lerem nos comentários dos outros vídeos que vocês vão perceber. Mas enfim, se você ainda assim não quiser se expor, fica à vontade, me escreve por e-mail que eu vou ler com todo carinho e com certeza a sua história vai enriquecer demais aqui a nossa família Hoje Eu Me Sinto. Me escreve no contato@hojeeumesinto.com e se você quiser saber mais sobre os florais, mais sobre outras histórias, tem tantos depoimentos lindos lá no site do Hoje Eu Me Sinto, hojeeumesinto.com, entra lá que a casa é sua, tem um monte de material para você aproveitar lá. Combinado? Ah, e tem inclusive detalhes sobre o tratamento individual, caso você queira alguém para segurar na sua mãozinha e te ajudar aí como a ornitorrinca foi ajudada. Então é isso, meus queridos, fico esperando notícias de vocês. Um beijo enorme e até a próxima!